Cartago de lenga este. Urbe latiricium infinit marmorem reliquit. Vini, vec. Esse suai cenque fortunae. Cetere, Cartagine, F. Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 95º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem nos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Bom pessoal, chegamos à nossa terceira temporada aqui do Roma Nua e Crua. Quem diria que aquele sonho distante de fazer um podcast de história já está chegando na sua terceira temporada. Quero deixar aqui um muito obrigado a todos os nossos ouvintes, em especial para os nossos colaboradores que fazem isso acontecer, chegam junto mesmo, dão uma grana aí para agradar esse humilde podcaster, e principalmente para os nossos generosos tetrarcas. E aqui eu mando um salve pra eles. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Bom pessoal, no último episódio vimos o fim da guerra no Egito com a Batalha do Nilo. Após JC receber ali 2 novas legiões, ele então vai pro pau e na Batalha do Nilo é decidido a campanha do Egito. Depois de vencer, JC faz um cruzeiro romântico ali com a Cleópatra, passa ali 3 meses pelo Nilo, volta, a Cleópatra tá grávida, para todos os fatores é de JC, o filho. O Ptolomeu XV, que está na barriga da Cleópatra, também vai ficar conhecido como Cesariano, e como todo homem apaixonado faz, ele então vai colocar a Cleópatra no trono do Egito e casá-la com o irmão dela, o Ptolomeu XIV, o Piazinho, que sobreviveu, aí o irmão mais novo do Ptolomeu XIII da Cleópatra, que não morreu na batalha, era bem piá, agora é casado com a irmã e faraó do Egito. Isto é a maior putaria! E JC consegue assim então tranquilizar essa situação aí do Egito. O Egito agora está totalmente na esfera de influência romana. A Cleópatra deve o trono egípcio pro Júlio César particularmente. O irmão dela, que é o faraó, não tem idade para nada, quem manda é a Cleópatra, e a Cleópatra obedece e deve o trono a César. Então a situação no Egito tá tranquila. O Egito agora faz mais parte de Roma do que nunca. Ainda não é formalmente uma província, mas agora já não tem mais independência nenhuma. Roma nua e crua. Essa campanha do Egito aí durou 9 meses com cruzeiro e tudo. E assim, quando o JC chega lá, né, após a batalha de Fársalos, perseguindo o Pompeu, a facção dos Optimates estava basicamente aniquilada, né? O Pompeu perdeu seu exército completamente, tentou chegar ali no Egito para pegar um dinheiro, para recomeçar, reconstruir um exército, recontinuar a resistência, foi morto ali. O JC então se entranhou naquela treta, e enquanto a treta
treta do Egito, né, começa, basicamente a única província em revolta é a província da África. Para lá que todos os optimates que sobraram vivos foram, o Catão, os filhos do Pompeu, o Labienus, etc. E essa província, então, também já era governada pelo pró-optimate, digamos assim. Foi a única pessoa ali, a única batalha que o JC perdeu. Ele não foi lá pessoalmente lutar, né, mas mandou um legado seu que acabou perdendo. Então ali foi o último reduto optimate que sobrou. De resto, o JC já tinha vencido ali na Espanha, já tinha vencido na Grécia, já tinha vencido ali em Roma, então, na Itália, né? Então, basicamente, ali todo mundo romano estava pacificado após a Batalha de Fársalos. O JC chega ali no Egito e quando acaba a Batalha do Egito, a esses 9 meses, o que acontece, né? Parece que agora não tem mais ninguém, só sobrou a província da África magrela ali. Não, pelo contrário. Em Roma o bicho estava pegando porque Marco Antônio estava fazendo uma administração desastrosa. O Marco Antônio era um excelente soldado, mas ele era uma péssima pessoa, um péssimo governante. Olha, além dele que andava em Roma com uma carruagem puxada por leões banguelos. Cê é louco, cachoeira! Passava as noites jogando, se endividando, apavorando ali os rivais, perseguindo rivais, cobrando dívidas, e assim, causando uma péssima administração, causando pro tesouro público, perseguindo adversários, e assim, basicamente Roma estava quase se virando contra o JC por causa da má administração do Marco Antônio. Só não chegou a virar porque Marco Antônio teve que levantar exército e trazer para Roma para manter, de certa forma, a paz. Então estava ruim. Na Espanha a situação também piorou, né? Antes do começar a Guerra Civil, Pompeu era o governador de Roma por muitos anos, ele que trouxe também, depois da Guerra Civil com o Sula ali, a Espanha de volta ali para a República Romana. Então ele tinha muita moral lá, tinha muitas tribos e muitos chefes de tribo que deviam favores para ele, então tinha uma facção pró-Pompeu muito forte na Espanha. Aí com o JC também manda para lá alguém que lhe devia favores, mas também um péssimo administrador ali como o Marco Antônio, alguém que queria explorar completamente a província. Então essa província também que estava pacificada está basicamente numa semi-revolta agora das facções pró-Pompeu ali, estavam renascendo na Espanha. Na Ilíria também o bicho estava começando a pegar, tinha o irmão do Marco Antônio ali que também não era um bom governante, tinha umas facções pró-Pompeu ali, então também estava, vamos dizer assim, algum grau de algazarra ali. E na província da África, que já era a última província rebelde, né, os optimates chegaram lá com uma mão na frente e outra atrás, mas passado 9 meses eles já recrutaram um exército gigantesco, estão treinando esse exército pra caramba, fizeram uma aliança ali com o rei da Numídia, o rei Juba. Então assim, JC chegou no Egito com nenhum exército, quase nenhuma resistência, e quando ele tá saindo, o bicho tá pegando por toda a extensão ali da República Romana. E além, né, das próprias tretas internas acontecendo dentro da República Romana, outro probleminha entrou no radar. Então ali o reino de Pontos, o Pharnaces II. Onde era essa província? Então esse Pharnaces II, ele é filho do Mitrídates. Então lembra das guerras mitridáticas? Não. E aí o Sula venceu, depois o Pompeu. Esse é o Pharnaces II. O reino de Ponto, que era de onde esse cara era, o reino de Bósforo, tem alguns nomes traduzidos aí diferentes que a gente encontra na literatura, mas esse ele chegou a ser um império. Na época que o Sula entrou, né, teve que ir lá pra província, o Lucola, teve várias tretas ali, foi na época do Sula que esse reino, com o Mitrídates VI, né, o rei Mitrídates VI se expandiu, virou um império, dominava ali basicamente quase toda a região do Mar Negro ali, o que é Turquia hoje, Crimeia, todo ali o Mar Negro ali, Ucrânia, essas regiões aí em volta do Mar Negro, basicamente era todo dominado por Ponto, né, pelo reino de Ponto, o Império de Ponto, com Mitrídates. E aí o Sula venceu, depois o Pompeu terminou ali de basicamente destruir esse império, sobrou ali ainda um reino pequeno ali mais no norte do Mar Negro. Roma absorveu vários territórios seria o Império de Pontos, criou outros reinos
reinos tampão ali, reinos clientes de Roma ali na Galícia e da Capadócia, que seriam ali o centro da Turquia mais ou menos hoje, a região central da Turquia. Então ele fez uns reinos ali, como posso dizer, reinos clientes, tampão, o que era o território ali que ele tinha tomado, que seria o leste da Turquia hoje. Roma anexa ao seu território e sobra um reino pequeno. Mas Farnaces II era um brilhante comandante, um brilhante general, e ele está num processo de expansão gigantesco ali. Ele já venceu mais de 20 batalhas, foi expandindo o reino de Pontos de novo, está tentando transformar isso no império de novo. Ele não entrou em confronto com Roma, né, durante essas batalhas, estava ali quietinho, não queria mexer com Roma, estava expandindo para outros lados ali, mas agora chegou a oportunidade. Ele sabe que o JC está preso lá no Egito, ele sabe que a República Romana está em guerra civil e ele acha que é o momento ideal de atacar e retomar alguns territórios que Roma tinha tomado do seu pai. Quem tomava conta ali da província da Ásia era o Domício Cálvano. Foi ele que enviou as 2 legiões para o Júlio César ali, as legiões que chegaram para reforçar Júlio César e que permitiram ele vencer a guerra do Egito. Porém, esse cara tinha 3 legiões ali para defender a província da Ásia, mandou 2 para o Júlio César, ficou com uma. Aí que o Farnaces então decide que chegou a hora de retomar esses territórios de Roma. Ele começa primeiro não invadindo as províncias romanas direto, mas sim esses reinos clientes de Roma, o reino da Galícia, o reino da Capadócia. Primeiro começa a invadir, retomar território. Esses caras então que vão pedir ajuda para o Domício, eles tinham que pagar tributos para Roma e falam: cara, o Farnaces está me atacando, se você não me ajudar eu não vou nem ter como pagar meus tributos para Roma, vem me dar uma força. Bom, o Domício, tendo apenas uma legião, mesmo assim ele não vai deixar o pessoal de Pontos ali mexer nas gavetas romanas. Ele então vai lá, vai para Galícia, vai para Capadócia, se reúne com os reis dessas regiões, junta um exército junto com eles, né? Ele tinha uma legião só, mas recruta ali dentro desses reinos, esses caras também tinham soldados. Basicamente eles conseguem juntar um exército ali de cerca de 20 mil soldados e vão tentar parar o Farnaces aí no seu projeto expansionista. Bom, vamos dar uma olhadinha então nas forças ali pontíacas, nas forças de Farnaces II. Mas já disse, ele estava num processo de expansão, já havia vencido ali mais de 20 batalhas, ele tinha um exército formidável que ainda lutava no estilo mais de falange macedônica. A gente já abordou como é esse estilo de luta, mas é aquele estilo de falange, tem uns pauzões gigantes. É um estilo muito bom, mas com pouca mobilidade, mas era um exército muito bom e esse cara era, como eu disse, um ótimo general. Então ele sabe que o JC tá longe, ele vai invadindo territórios, vai tentando enrolar o Domício ali, tentando negociar paz, pedindo para esperar o Júlio César chegar de volta na região para ele então negociar um acordo permanente com o Júlio César. Ele tenta dar um caô ali pro Domício, o Domício não cai, vai entrando ali dentro do território e ele vai chegar então perto desse exército pontíaco ali. Eles se encontram perto da cidade de Nicópolis, né? Nicópolis é onde o exército pontíaco estava acampado e as forças romanas com Domício chegam ali para desafiá-lo. Vou ser bem breve aqui na batalha de Nicópolis e só discorrer como ela é resolvida. Basicamente é o seguinte, né? A gente só tinha uma legião romana ali, o resto eram aliados ali da Galícia, aliados da Capadócia. Eles tinham um exército então, juntaram aí cerca de 20 mil soldados, 22, que é mais ou menos o mesmo tamanho do exército pontíaco, mas o exército pontíaco estava numa posição defensiva boa, preparou defesas melhores e o Domício que tomou a iniciativa e tentou desalojar lá as forças pontíacas. A batalha quase deu certo, né? As forças romanas mesmo, a legião romana 100% começa a vencer no seu flanco, porém no flanco esquerdo aí dessas forças romanas, que era composto por legiões aliadas, né? Não romanas da gema, não romanas de carteirinha, esse lado esquerdo romano quebra e o exército então, para não ser envelopado e completamente destruído, tem que fugir, tem que recuar, voltam lá para a província da Ásia. As baixas da legião do Domício mesmo ali, que eram romanas de carteirinha, são pequenas, tem cerca de 200 baixas, mas as forças aliadas ali da Galícia, da Capadócia, vão perder ali cerca de 5 a 10 mil soldados. É uma derrota contundente mesmo, bem expressiva. Virou passeio!
O Domício volta ali com o rabinho entre as pernas ali para a província da Ásia. O Pharnaces basicamente anexa ali de volta a Capadócia e a Galícia, só um cantinho ali desses reinos que eram bem pertinho ali da província romana que ele não consegue anexar, mas basicamente esses reinos quase param de existir. O Pharnaces também toma a província da Bitínia, que já era ali ao norte da Capadócia, da Galícia, mas já era uma província mesmo romana. Ele também começa a invadir, tomar esses territórios, e parecia que estava tudo certo. Ele quase estava pensando em tomar a província da Ásia, expulsar de vez os romanos ali do continente asiático como um todo. Porém, graças a revoltas internas ali, um irmão, um primo que tenta tomar um golpe nele, ele tem que parar ali o seu rolo compressor e dar, de certa forma, um tempo para os romanos respirarem. Mais que os romanos respirarem, esse tempo que ele tem que resolver as tretas internas ali, enquanto ele está resolvendo, é quando o JC então consegue vencer a batalha do Nilo e acabar com a campanha do Egito. Agora o JC está livre para ir para o pau. Outro ponto de ressaltar, antes da gente ir lá para o Júlio César, é que como ele começa a tomar essas províncias aí, esses reinos aliados romanos, o Pharnaces começa a perseguir os cidadãos romanos, expulsar, maltratar. Pior ainda, ele pega a molecadinha romana ali, adolescente, manda castrar. Eu tô passada, chocada. Porque ele não quer que romanos se reproduzam ali, não quer que os romanos povoem aquela região. Então vamos lá de volta pro JC. O JC venceu a Batalha do Nilo, fez aquele cruzeiro maneiro com a Cleópatra. Quando chega do cruzeiro de volta, é só bomba, né? Fica sabendo de notícia da província da África, que tá juntando um exército gigante. A Espanha também em revolta, Roma também em revolta ali, com Marco Antônio causando. A Ilíria tá também dando trabalho, outras províncias estão dando trabalho, mas quando ele sabe que o Pharnaces está atacando a província romana, fazendo crueldade com romanos, ele nem tem o que pensar. O JC até se comunica com Roma, fala que ele tem que resolver essa treta antes, que já estava sendo requisitado lá, mas não dá para deixar barato. Então ele vai pegar uma legião, a sexta, nem pega ela inteira, porque essa legião aí já tá com ele há anos e anos. Ela devia ter cerca aí de 2.000 soldados, né? Uma legião tinha cerca de 5.000, uma legião completa. A sexta, depois de inúmeras batalhas, já tem cerca de uns 2.000 aí, mas esses 2.000 era só zica do baile, só casca grossa. Bom, JC vai marchando do Egito, passa ali pela Judéia, para ali na província da Síria para resolver algumas questões administrativas, passa na província da Cilícia também, ali que seria hoje o sul da Turquia, ali que também era uma província romana, resolve outras questões administrativas, sobe para o norte, chega ali no que sobrou no resto do reino da Galícia, e é ali que ele vai se encontrar então com o rei da Galícia, com o que sobrou das tropas do Domício Anabardo. Ele junta tudo que dá ali de tropa e consegue então cerca de 15.000 soldados. E desses 15.000, ele tem cerca aí de uns 5.000 que são veteranos casca grossa, e o resto também, esses outros 10.000 são recém-recrutados. Bom, como eu disse, o Pharnaces estava resolvendo tretas internas ali e descobre que o JC chegou no pedaço. Ele então tem que parar de resolver essas tretas internas, né, e focar de novo nos romanos. O Pharnaces era um cara muito bem informado, então ele sabe de todas as tretas que estão acontecendo em Roma, dos problemas em Roma, nos problemas das províncias. Ele sabe que JC tem um tempo limitado para ficar ali, que ele está sendo requisitado principalmente de volta em Roma, e que o JC precisa resolver isso rapidamente ali na Ásia. E o que o Pharnaces quer fazer é enrolar o máximo possível. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Só fazendo um pausa aqui para parênteses, como eu já disse aqui, esse reino de Pontos ou império de Pontos já deu várias tretas com Roma, aí as guerras mitridáticas duraram cerca de 25 anos até ser resolvidas, e depois foi Pompeu que deu o último, vou dizer assim, sossega-neguinho ali no reino de Pontos. Também foi uma campanha que durou 3 anos ali na Ásia, até chegar a esse acordo, anexar a maioria ali dos territórios de Pontos, criar reinos clientes. Então os romanos gastaram um belo de um tempo ali, e essa campanha também parecia que ser algo demorado. Afinal, o exército do Pharnaces já venceu
inúmeras batalhas, estava num processo de expansão, a região era muito grande, então não parecia que ia ser algo simples. E o Pharnaces também queria enrolar o máximo que podia. Então, ao invés de ir direto pro pau, ele começa a mandar comitivas diplomáticas para falar com o Júlio César, tentar estabelecer alguma coisa, tentar negociar com o Júlio César uma paz, manda emissários lá. O Júlio César até disse que aceita negociar a paz, que tudo bem, ele não, como eu disse, o Júlio César queria resolver logo essa parada, não queria ficar perdendo lá. Ele fala que está disposto a perdoar, chamar assim, os pecados do Pharnaces, contanto que ele cumpra duas condições. Primeiro, devolver todos os territórios aí que ele tomou dos romanos ou de aliados romanos, devolve. E segundo, pagar uma indenização em dinheiro por dar esse trabalho todo. O Pharnaces, então, para ganhar tempo, ele concorda, falando: não, lógico, você pode deixar, não, vou mandar tudo, é isso que você quer, os terrenos de volta, dinheiro, pode ficar tranquilo que eu vou tirar. Só que ele tá só querendo ganhar tempo, né? Ele não tira seus exércitos das regiões que ele tomou, não manda dinheiro pro JC, e o JC, malaco velho, não ia cair nesse golpe aí do vigário, né? Ele logo percebe o que o Pharnaces está tentando fazer, ele dá aí, sei lá, um dia e meio para ver se o Pharnaces vai seguir com a sua promessa, ver que o cara não tá tomando providência nenhuma, ele faz o que sempre faz e vai perseguir logo esse exército rival. E aí o exército romano, né, comandado por JC, vai encontrar o exército pontíaco acampado numa posição muito boa defensiva, perto da cidade de Zela. Então tem essa cidade de Zela, que é a linha de suprimentos aí pro exército, e o exército pontíaco tá no alto do morro, numa posição fortificada ali, com uma ligação direta na cidade, então tá bem abastecido, bem posicionado, numa posição fortificada. O JC então chega ali perto, vai montar um acampamento romano a cerca ali de 5 quilômetros do acampamento do Pharnaces e vai dar uma avaliada na região. Bom, depois dos scouts ali, dos batedores romanos trazerem pro JC mais ou menos como é a região, ele resolve então que vai montar acampamento, uma estratégia bem conhecida do JC, que é colocar o seu acampamento ali bem perto do rival, meio que forçando ele para a batalha. Então como é que tava ali? Então eu já disse, tem um morro, e a leste desse morro tem a cidade de Zela, aí na frente, tanto do morro quanto da cidade, tem um rio, e o JC vai montar o seu acampamento basicamente no alto de um outro morro, de frente ao acampamento pontíaco, só que do outro lado do rio. Então tem um acampamento pontíaco, um rio e um morro onde o JC então está trazendo seus soldados para montar o seu novo acampamento. Então ele chega nesse morro, manda primeiro uma guarnição ali tomar a posição. Depois que uma primeira guarnição chegou ali, ele então começa a mover os suprimentos, os materiais, para construir um novo forte bem perto do acampamento pontíaco. Ele então logo bota todos os soldados para construir o acampamento, e enquanto ele está construindo o acampamento, o Pharnaces II, o rei de Pontos, começa a tirar o seu exército ali todo do seu acampamento. Aí ele vê isso, acha até engraçado, né? Já disse aqui que o exército pontíaco lutava no esquema de falange macedônica, ou seja, ele precisa de um plano para lutar bem, ele precisa subir o morro por um terreno irregular, e falange macedônica ou falange qualquer nunca deram certo, nunca foi uma boa combinação. Então o JC tá tranquilo lá no alto do morro, vendo aquilo, o cara começa a tirar o exército inteiro de dentro do acampamento, ele vai pegar uma linha de soldados ali, cerca de 1.500 soldados só, e tira do acampamento, manda esses 1.500 soldados fazerem uma linha, formação de batalha ali na frente, para proteger a construção, fazer uma linha defensiva, e o JC tá olhando ali, o JC nem leva a sério, né, esse exército pontíaco fora do acampamento, ele tá numa posição super boa, ele fala, ninguém é louco de me atacar aqui em cima. Só que esse exército pontíaco começa a se mover e vir em direção ao morro ali onde o Júlio César tá montando o acampamento. O Júlio César escreve no livro que ele ri, que ele acha que é ou uma piada ou uma estratégia de dissuasão, né, pra fingir que tá atacando, pra tirar o JC, às vezes parar de montar o acampamento. Ele não sabe, ele pensa que o cara não tá realmente pensando em atacar o Júlio César numa posição defensiva, ele acha que o cara tá tentando algum estratagema. Só que o exército pontíaco continua vindo, né, tá em formação de batalha, atravessa o rio e começa a subir o morro. Quando ele começa a subir o morro, o Júlio César se mija de rir. Pensa, meu, o que esse louco tá fazendo, né? O que ele vai subir o morro com falange macedônica? O que esse idiota tá fazendo? E o exército continua a subir. Ele vê que realmente o cara
tá pensando em atacar os romanos. Lembrando que os romanos saem com cerca de 15 mil soldados, esse exército pontíaco tem cerca de 22, era um exército maior, era um exército veterano, era um exército que já venceu forças romanas ali com o Domício Cálvano. Então o JC não entende o porquê ele tá subindo, ele percebe que agora sim o cara vai querer engajar. Aí ele até cita no livro algumas possibilidades, usou sacerdotes para ler os presságios ali, acha que tá com bons presságios, que é o dia de fazer a luta, ou o cara tá muito confiante porque venceu os romanos na última batalha. O JC não entende, mas o cara vem com todo o seu exército morro acima, e o JC ainda estava convencido que era alguma artimanha do Pharnaces e não traz o resto dos seus soldados. O exército inteiro ali basicamente está construindo o forte, e esses 1.500 soldados que ele fez uma linha defensiva ali, então engajam com o exército inteiro ali, cerca de 20 mil do Pharnaces. Começa uma batalha feroz, e esses 1.000 soldados, apesar de lutarem bravamente, não são o suficiente para parar uma força de 20 mil, né? Mesmo numa posição favorável, numa posição vantajosa. O JC, então, quando vê que esses 1.500 ali, essa linha defensiva começa a ser quebrada, começa a ser furada, principalmente a primeira linha ali de carruagem, de cavalo, tá começando a furar a linha romana, o JC então dá ordem e começa a tirar então todo o seu exército em formação de batalha. Essa primeira linha romana estava quase quebrando quando os reforços chegam e conseguem então estabilizar, e aí começa uma guerra feroz. Apesar dos romanos estarem na vantagem de terreno, estarem em uma posição mais alta, uma posição favorável, esse exército, como eu disse, era bem casca-grossa e a batalha vai levando horas. Era realmente um exército bom, mas JC numa posição favorável, é questão de tempo. Rola ali algumas horas de batalha feroz e logo depois os romanos então começam a ganhar a ofensiva e começam a empurrar esse exército de novo para baixo, morro abaixo. E como a gente já abordou aqui em outros episódios, desde a conquista da Grécia, aí já fizemos episódios só falando do exército, dos dois tipos de exército, mas uma vez que o exército pontíaco começa a perder, começa a recuar e quebra a formação, já era. Uma vez que a formação de uma falange quebrou a formação, acabou qualquer tipo de chance do exército ganhar. E assim que a formação quebra, os romanos então começam a matar geral, e essa batalha que estava bem pau a pau ali, começa então a virar um banho de sangue, e o exército pontíaco então começa a jogar as armas no chão, lança no chão, escudo no chão, bater em retirada, todo mundo fugindo de volta para o seu acampamento. Só que o Júlio César é implacável, né? Uma vez que ele sentiu o cheiro de sangue, não tem boi, então ele vai perseguir o exército pontíaco de novo no exército. A galera que conseguiu chegar no acampamento, que não morreu pelo caminho, já tá meio que sem arma. O JC invade o acampamento, basicamente ali ele mata todo mundo, vai conseguir fugir ali desse exército. Aí vai o Pharnaces, né, o rei e mais alguns generais ali, o alto comando, digamos assim, consegue escapar, mas o JC aniquila completamente esse exército. E a campanha, então, que era para ser uma campanha longa, de novo, né, as guerras mitridáticas duraram 25 anos, a guerra do Pompeu ali no leste, aí onde que ele venceu Pontos também, só ali demorou, no que é hoje a Turquia, né, na Ásia Menor, ali demorou cerca de 3 anos, e o Júlio César em 5 dias, ele chegou na região faz 5 dias, negociou 2, perseguiu, um dia de batalha, acabou. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque não tem mais exército, o cara não tem como se reestabelecer, né? O exército foi completamente aniquilado. O rei foge, ele vai tentar reconstruir o seu exército, vai acabar sendo assassinado lá por as tretas internas familiares que já estavam acontecendo, e o JC manda um despacho muito breve para Roma. Ele manda: Veni, vidi, vici. Basicamente, vim, vi e venci. É daí que vem esse ditado tão famoso. Foi após essa campanha que tava todo mundo: o que aconteceu? É um despacho simples. E JC pôs fim ao Pharnaces II e ao Reino de Pontos de vez. Foi pro saco agora. Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem tem mais. Fique com a gente e até!